E aí pessoal, beleza? Vim passar aqui algumas coisas rapidinho, né? Já que a gente não tem jogos. E eu torci o tornozelo jogando bola, tá doendo pra burro. Se inscreve aí, deixa o like pra gente continuar. Fiz um shortzinho zoando o freguês que foi eliminado. Tiraram tanto sarro da gente pra passar vergonha também. Cuidado que daqui a pouco tem outros também. E que eu ia falar. Então o Corinthians já tem adversários para os seus próximos jogos. O Corinthians pega o Racing do Uruguai, depois o Nacional do Paraguai e depois o Atlético Mineiro. Esses são os próximos jogos do Corinthians. Certo? Dia 2, dia 9 e dia 14 de abril. Então, durante esse mês a gente não tem mais Corinthians, infelizmente. Nosso grupo na Sul-Americana. A imprensa é um barato, cara. Ai. Nosso grupo era da morte na Libertadores ano passado. Esse ano que o Palmeiras pegou um grupo praticamente idêntico. É o mesmo grupo, só troca o São Lourenço pelo Argentino Júnior. Aí o Palmeiras pegou um grupo tranquilo pra eles. Agora todo mundo falando, o Corinthians pegou um grupo da morte na Sul-Americana, um grupo complicadíssimo e tal. Eu acho que de repente, talvez pela qualidade cognitiva desses comentaristas, talvez eles devem ter achado que o Corinthians pegou um grupo com o Nacional do Uruguai e com o Racing da Argentina. Aí sim seria um grupo complicado. Mas não é não. O Racing é aquele do Uruguai, que jogou contra a gente em 2010, vocês lembram? Na estreia nossa da Libertadores, que o Elias fez 2 gols, depois a gente foi lá pro Uruguai, ganhou lá também. Gol do Dentinho, gol do Elias. É um time que estava na segunda divisão até pouco tempo. Subiu recentemente e aí conseguiu uma vaga na Sul-Americana. É um time que não tem torcida, é um time pequeno do Uruguai, que provavelmente deve mandar seu jogo num outro estádio, porque ou não deve ter capacidade para mandar jogo de Conmebol, ou porque para de repente ter mais renda, sei lá. Mesma coisa do Nacional do Paraguai, que não é o Nacional do Uruguai. O Nacional do Paraguai é aquele time que a gente enfrentou na Libertadores de 2012, que a gente também ganhou os 2 jogos. Que é um time com uma torcida muito pequena, a lanterna do Campeonato Paraguaio. E em 2012 eles mandaram o jogo para Ciudad del Este. E tinha mais corintiano do que torcedor do Nacional em campo. Não seria nenhum espanto se eles não fizessem a mesma coisa também esse ano. O Argentino Júnior é obviamente o adversário mais complicado, o adversário onde o Corinthians deve brigar pela primeira colocação do grupo. Mas ano passado, se a gente for ver, o Corinthians estava em crise, com o Lázaro, a gente perde de 1-0 na arena com um gol bobo na primeira bola, depois o Corinthians pressiona e não consegue fazer nada. E o jogo da Argentina, com o Luxemburgo já, o Murilo perde um gol cara a cara, se tivesse para sair algum vencedor naquele jogo era o Corinthians, o jogo foi 0-0. E o Argentino não tem mais o técnico, não tem mais o Milito, e não tem mais aquele Federico Redondo, que era o grande jogador de meio campo daquele time, que foi para os Estados Unidos. Então, ou seja, um Argentino Júnior mais fraco do que o do ano passado. Contra um Corinthians, obviamente, muito mais organizado do que o do ano passado, não tem nem comparação. O Corinthians é o melhor time do Brasil? Não é, mas o Corinthians de 2024 é melhor do que o de 2023. Isso sem dúvida nenhuma. Então, eu não sei se você temer. Agora, o Corinthians não vai fazer grandes viagens, são viagens curtas, viagem de 2 horas de avião. Não pegou altitude. E pegou 2 times que não tem torcida. Que o Corinthians vai dividir estádio. Se vocês acharem esse grupo ruim, pelo amor de Deus, né? Vocês preferiam pegar aquele Tomacaio, Potosí da Bolívia e jogar lá no Raik Esparta, 4 mil metros de altitude, de repente o estádio acanhado, a torcida dos caras enche. Não é um pouco pior, não? Eu acho, né? Não sei. Que nem o Fortaleza e o Boca vão jogar lá em Potosí, quase 5 mil metros de altitude. Isso seria legal? Não sei. Cada uma, né? Cada uma. Desse sorteio aí da Sul-Americana, acho que dos brasileiros só Fortaleza se deu mal. O resto, de boa. Fortaleza eu acho que vai pegar a Bomboneira e vai pegar os quase 5 mil metros de altitude. Mas ainda assim tem boa chance de classificar, né? Mas talvez seja o grupo mais chatinho, né? O grupo do Fortaleza. Agora eu queria falar sobre um outro caso
que eu vi, eu vou deixar o link na descrição e eu vou marcar também o canal. Essa semana o Júnior Moraes, aquele Júnior Moraes que jogou aqui até o ano passado, deu uma entrevista pro Benja. E uma entrevista, cara, eu juro pra você, cara, teve horas que eu me senti constrangido em ouvir o Júnior Moraes falar. Eu fiquei com certo constrangimento, porque eu gostaria que vocês assistissem a entrevista também, para vocês não falar, o Felipe tá louco, o Felipe tá maluco. O Júnior Moraes é um cara extremamente educado, extremamente íntegro, extremamente honesto. O cara passou por uma das piores experiências que um ser humano pode passar, porque você não... Eu de ouvir o relato dele, eu já fiquei em pânico. Você imagina você estar num prédio, você olhar na sacada do prédio e simplesmente está caindo bombas onde você está. Você imagina você levar 4 dias para conseguir sair do país. Imagina você ser naturalizado, morar 10 anos naquele país e ainda correr o risco de servir o exército daquele país. Uma coisa que eu não numa guerra, eu não imagino o grau de nível mental. E quando ele chegou aqui, eu cheguei a comentar, não sei se eu comentei em algum vídeo aqui, que dificilmente o Júnior Moraes teria condições psicológicas para apresentar alguma coisa importante em um curto prazo. O cara saiu de uma experiência que eu não imagino viver, essa experiência. De uma experiência de você ter que ficar acordado 24 horas por dia com medo de fechar o olho e morrer com uma bomba na sua cabeça. Vocês não imaginam o que é isso? Aí ele chega no Brasil, começa a desenvolver vários problemas de estresse, que começa a desencadear várias alergias, começa a passar mal, a ir para o hospital várias vezes. Ele nunca falou isso para não se vitimizar. Você entendeu? Ele vai no hospital várias vezes, tem várias crises. E aí ele é chutado no Corinthians. Ele é humilhado pelo Alessandro. Humilhado pelo Duílio. E tentam fazer um acordo para rescindir o contrato dele. O Duílio simplesmente o ignora. Aí ele coloca o Corinthians na justiça. Eu também colocaria nesse caso. Também colocaria. Ganha a ação. O Corinthians não chegou a pagar o direito de imagem para ele nenhum mês. Você falou que estava 11 meses atrasado. Ele não ficou mais que 11 meses no Corinthians. Você ficou 12, 13, então o Corinthians pagou um mês no máximo. Ele disse, eu abro mão de praticamente tudo, só me libera, só rescinde o contrato comigo, eu abro mão de praticamente tudo. Vocês só me dão parte do que está atrasado, tá tudo certo. O que tiver daqui para frente, esquece, te rescinde. Nem ouviram ele. Aí ele ganha ação. Quando ele ganha ação, o Corinthians ia ser obrigado a pagar. Ele não tinha obrigação nenhuma de abrir mão de nada, ele ganhou ação. Ele foi e fez um acordo e reduziu o valor, abriu mão de valores que ele tinha para receber, sabendo da situação do Corinthians, que o Corinthians abriu as portas para ele. E o Augusto vem cumprindo o acordo e vem sendo pago em dia para ele. Isso ele deixa bem claro. Então, o Júnior Moraes jogou muito no Corinthians? Não jogou, ele não conseguia jogar. Eu talvez no lugar dele não conseguiria também. Muitos outros jogadores talvez não conseguiriam, porque vocês não sabem o que é passar por isso. Talvez deveria isso ter pesado um pouco na situação dele quando contratou. O Corinthians poderia ter aberto as portas para ele e falar, você vai treinar aqui. Se você estiver bem, se você estiver tranquilo psicologicamente, você vai tratar com psicólogo, a gente assina um contrato com você. Faltou esse tato. O Corinthians achou, o Duílio, né, achava que o jogador é uma máquina. O cara ia chegar, assina o contrato, joga, acabou. Não interessa. Os caras falaram, mataram meus pais ontem. Não, joga. Não é assim, cara. São seres humanos. As pessoas têm cabeça. As pessoas têm cabeça. E mesmo assim o Júnior Moraes não falou mal do Alessandro, que o humilhou. Não falou mal do Vitor Pereira. Não falou mal do Duílio. Pra você ver o nível de gentleman que é o cara. O cara, sabe? Desculpa, eu torço muito para que ele encontre um clube nesse fim de carreira dele, já tá com 36 anos, e consiga ter um fim de carreira digno. Eu encontro, porque ele é um cara que merece. Ele é um ser humano iluminado. Você percebe quando é um ser humano acima da pessoa, acima do jogador. Não deu certo no Corinthians, não deu. Naquele momento não daria mesmo. Ele entra num turbilhão, num clube tumultuado e ele estava sem cabeça. Ele estava simplesmente, tinha passado por uma experiência que eu espero nunca passar na minha vida.
E mãe, não tem condição, cara. Não tem condição. Faltou tato pro Corinthians na hora que assinou o contrato falar, não, vamos ver como você está psicologicamente antes. Você treina aqui, o CT do Corinthians está aberto para você, você vai treinar, você vai fazer trabalhos aqui com o grupo. Se estiver legal, a gente assina um contrato. Ou a gente assina um contrato mais curto e vê se você vai, se você está bem. Porque se você não estiver bem, você para um momento, para alguns meses, vai cuidar da sua família, vai cuidar da sua cabeça. Você entendeu? Faltou esse tato, né? Faltou esse tato. E aí depois colocar a culpa no jogador, falar que o jogador é ruim, é pereba, o pior centroavante que... Pô, aí é meio desumano, cara. É desumano. Tem muito pereba, tem muito jogador horroroso que passou pelo Corinthians, mas você colocar a Pechan depois de tudo que ele passou, eu acho meio desumano, acho meio indecoroso você dar hate no Júnior Moraes porque ele não entregou o que esperava. Cara, eu não sei sinceramente o que eu teria feito no lugar dele. Talvez se eu tivesse no lugar dele eu teria até encerrado a carreira. Eu não sei como ele teve psicológico. Talvez ele tinha uma pontinha de esperança que a Ucrânia estava na repescagem da Ucrânia se classificar para a Copa do Mundo e de repente ele ser convocado. De repente ele bateu essa esperança nele. Por isso que ele quis jogar rápido, entendeu? Ele falou, pô, em junho, ele chegou no Corinthians em março. Em junho a Ucrânia jogou a repescagem das eliminatórias. A Ucrânia poderia ter classificado para a Copa do Mundo. E ele, como naturalizado, ele poderia ser um dos jogadores a ser convocado. Então, por isso que ele queria jogar rápido, né? Então ele pensou um pouco nisso. Mas passou, águas passadas, muito boa sorte na sua vida, Júnior Moraes. Muito boa sorte na sua vida. Sabe? Você me parece uma pessoa digna, excelente. Então, não deu certo? Não deu certo. Beleza, cara. Né? O Corinthians segue, você segue. Ninguém morreu por causa disso. Você entendeu? O Corinthians, o futebol, tudo fica pequenininho perto do que você passou. É tudo um grão de areia perto do que você passou. Não é nada. O futebol, o Corinthians, não é nada perto do que você passou. Tá? E os torcedores que fazem piada, que esnoba, o pior atacante que já passou pelo Corinthians, não sei o quê. Desculpa, né? Às vezes você tem um pouco de humanidade, vale a pena. Mas é isso. Então, boa sorte. Então, o que eu tenho pra falar, mas o Corinthians é relativo a isso. O Corinthians deve voltar praticamente sem desfalques para o jogo contra o Racing do Uruguai. Capaz até do Paulinho ser relacionado. Não sei, não vai jogar, obviamente, de titular, mas ele deve ser relacionado. O Palácio deve ser relacionado também. Aí esse pode ser até que seja titular. O Coronado deve voltar a ser relacionado. O Kaká já tá tudo ok, até jogou alguns minutos contra o São Bernardo. Então o Corinthians não deve ter nenhum, até o momento, a não ser no treino, né, nos jogos de treino, o Corinthians deve ir sem nenhum problema enfrentar o Racing no Uruguai. Coincidentemente, quando a gente foi eliminado no Paulista do ano passado, a gente ficou um tempo sem jogar e a volta foi no jogo do Uruguai contra o Liverpool, agora vai ser contra o Racing. Mas espero que o final não seja igual, não. Então, o Corinthians volta a campo aí dia 2 contra o Racing, lá em Montevidéu. Não sei se o jogo vai ser em Montevidéu, eu preciso ver. O Racing precisa confirmar onde será o jogo. Mas provavelmente no estádio deles não deve ser, porque eles devem jogar no estádio muito pequeno, muito acanhado. Eles devem mandar o jogo para o estádio um pouco maior. Tá? E é isso que eu tenho. Se tiver alguma notícia mais relevante, eu falo aqui. Sobre negociações, disseram que o Corinthians estava negociando com o meia do Nova Iguaçu, não sei, não conheço, não ouvi jogar. Se o Nova Iguaçu está fazendo essa campanha, pode ser que tenha um ou dois jogadores ali interessantes, se for barato, de repente. Falaram também do Driussi, centroavante, ex-River Plate. Esse é um jogador que eu acho que seria um pouco caro. Eu não sei se o Corinthians tem bala na agulha para contratar um jogador desse não, mas seria um ótimo reforço. Mas eu não sei se a gente tem essa bala na agulha. Eu me recuso, permanentemente proibido para chegar desse canal, me recuso a falar sobre Gabigol, tá? Esse assunto não existe. Aqui nesse canal, esse assunto não existe. Beleza? Se inscrevam aí e até a próxima.